Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com GYC. É a lição no contexto, olha só, com o GYC, aqui no canal do GYC Brasil. Então, estamos muito felizes de estar com você aqui, você que está assistindo. Não se esqueça de deixar a sua curtida aí para que esse vídeo alcance mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus através aqui deste vídeo. E eu estou aqui na companhia da Elisa. Oi, Tudo pessoal. bem, Elisa? Do Leandro também, que vai compartilhar um pouquinho com a gente do que ele sabe aí, do capítulo 9, 10 de João, que foi o capítulo dessa semana, da lição que tem o título Curando um Cego. Você que tem sua lição aí, já pegue para acompanhar conosco, tá bom? Pegue sua Bíblia também para abrir lá em João 9, especificamente, que tem a história da cura de um cego. E essa história tem muitos detalhes legais e interessantes que nós vamos comentar aqui, tá bom? Só para dar um início para que você entenda, existia um homem que era cego de nascença, tá bom? E um cego de nascença, ele nunca viu nada, e Jesus ele chega num dia de sábado, guarde aí essa questão porque ela é importante, foi num dia de sábado que ele chegou e fez a cura deste homem. Jesus tomou a iniciativa, né? Ele cuspiu ali na lama, vamos dizer assim, fez um lodo, eles chamam ali, passou nos olhos deste homem e pediu para que ele fosse se lavar. E depois ele foi curado, ele enxergou. Só que depois disso aconteceram algumas coisinhas ali com relação às pessoas, não estavam acreditando. Uns falavam que era impossível, não é possível que era aquele homem cego de nascença. Outros falavam que era ele sim, né? Porque viram ali, estavam presentes naquele momento. E até que essa questão ela chega ali nos fariseus. E aí a gente vai daqui a pouco falar sobre essa parte. Mas uma coisa importante dessa história é que no momento em que os discípulos veem esse homem cego de nascença, eles fazem uma pergunta para Jesus. Logo no início do capítulo 9, vocês vão ver aí na Bíblia de vocês que os discípulos eles perguntam quem pecou para que aquele homem fosse cego. Foi ele que pecou ou foram os pais dele que tinham algum pecado? Porque naquela época, né, eles achavam que Deus era um Deus de castigo. Então, se você pecou, ou você, ou seus filhos, sua descendência vai ter alguma enfermidade. Então, a pergunta que eu trago aqui para que nós possamos falar um pouquinho sobre essa pergunta dos discípulos, né, sobre quem pecou, ela era plausível para aquela época, né? Porque como eu já expliquei aqui, eles acreditavam nisso naquela época. Mas hoje, como que a gente desmistifica isso? De que é Deus quem castiga com enfermidades, né? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas hoje que ainda acreditam nisso. Acham que a maldade que existe no mundo é porque Deus está castigando esse mundo. Então, como que a gente faz para explicar que isso aí, na verdade, não é uma verdade, é uma mentira? Como que a gente desmistifica isso? Olha, eu acho que a chave para essa questão é a gente lembrar que a gente vive um grande conflito. Eu acho que esse é o cerne de todas as coisas. A gente tem uma luta entre o bem, que é Deus, e o mal, que é Satanás. E o desejo do inimigo é fazer de todas as formas para que, primeiro, a gente não queira se relacionar com Deus, e segundo, que a gente tenha uma má impressão de quem Deus é. Ele quer distorcer o caráter de Deus para que a gente fique do lado do inimigo, então. Então, dessa forma, todas as coisas, um dos maiores enganos, né, dele é fazer com que a gente ache que essas coisas é Deus quem faz. Assim como para aquela época que, assim, eles podiam ter esse pensamento, mas não era essa realidade também. Quem traz esses problemas, as enfermidades e as doenças, terremotos, incêndios, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é o inimigo, não é Deus que traz nada disso, né? E a gente tem que entender que o desejo real de Deus, né, não é isso. Na verdade, é ele fazer com que a gente volte a ser a sua imagem e semelhança. A gente feliz, saudável, com saúde, feliz, saudável, a mesma coisa, saudável, enfim. Mas, enfim, a ideia dele, a intenção de Deus é que a gente não viva nada disso. Na verdade, ele quer nos transformar aqui para que a gente possa viver para sempre com ele e viver num mundo que não tenha nada disso, né? Então, eu acho que a questão de Satanás querer destruir o caráter de Deus para a gente, esse é o ponto, porque a partir desse momento, a gente não vai pensar que Deus veio para salvar a gente. Vai falar assim, nossa, mas existe amor nesse Deus? Então, acho que esse é o ponto central. Então, ter esse discernimento, estar em constante contato com Deus, porque muitas vezes é uma coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente já acha que é aquilo e não é também, né? Então, pedir o discernimento para Deus, nesse sentido.
Isso aqui, isso aqui levanta também uma outra questão interessante de que pecado, a gente tende a, assim como as pessoas daquela época, a pensar que pecados eles são uma forma de punição pelos, aliás, perdão, doenças e enfermidades são uma forma de punição por nossos pecados. Mas se a gente vê a história do próprio Cristo, ele nunca pecou. E olha como é que foi o fim da vida dele, né? Na verdade, toda a vida dele, ele acabou sofrendo muitas injustiças. E ele mesmo falou que as injustiças que acontecem no mundo vinham por parte de Satanás, não é? Ele mesmo fala: vem aí o príncipe deste mundo e nada eu tenho com ele. E se a gente olhar, por exemplo, para a história de Jó, enfermidades não podem muito bem não ser resultado de algum pecado específico, mas de circunstâncias que estão fora de controle, ações diretas de Satanás. Mas o que acontece é que muitas vezes Deus utiliza desses infortúnios que acabam acontecendo para poder tirar uma bênção. Deus é especialista nisso. Por que que Jesus encontrou aquele homem cego? Para que se manifestasse a glória de Deus, para que ele pudesse mostrar aquilo que era o ideal de Deus através daquela cura. Vejam, a vontade de Deus não é que nós vivamos em sofrimento, mas é de que sejamos curados, assim como esse homem foi, assim como outras pessoas foram. E Jesus, um milagre que era muito comum, como a própria lição aponta, era dele de curar cegos. Restaurar a visão era um dos milagres mais comuns que Jesus fazia, ainda mais porque naquele tempo se cria que o ato de restaurar a visão de uma pessoa era um ato puramente divino. Então, várias vezes Jesus estava se reafirmando como Filho de Deus, como a própria divindade, mas também refletindo o seu desejo de restaurar vidas. Por onde Jesus passava, vidas eram restauradas do sofrimento. Então, ao invés de ver a Cristo como causador do sofrimento, por que não ver aquele como aquele que resolve os problemas? A gente tende a muitas vezes andar com essa visão distorcida. Mas como a Elisa disse, estamos em um grande conflito, não é? A Bíblia fala que Jesus era a luz dos homens, mas os mundos amaram mais as trevas do que a luz. Enquanto houver grande conflito, ainda que haja luz, haverão aqueles que permanecerão em trevas. Querendo ou não, ainda por mais que a luz seja boa, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E o sofrimento acaba até sendo uma forma de Deus nos ensinar, não como causador do sofrimento, mas através dele Deus nos ensina as lições. Por exemplo, se eu sofro demais, eu não suporto. Mas se sofrer de menos, eu nunca saberei qual mal é o mal e não desejarei me afastar dele. Quantas pessoas acabam se arrependendo de seus atos apenas quando vê uma doença terrível, causada nesse caso pelos seus próprios pecados? E mesmo assim acabam culpando a Deus. E mesmo quando não é culpa delas, em vez de muitas vezes nós procurarmos a solução que está em Cristo, preferimos ficar remoendo um problema muitas vezes. Não é aí que está a solução. Perfeito esses comentários de vocês. Eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes, como o Leandro falou, a enfermidade ela vem por consequência de nossas escolhas, né? Às vezes a gente não tem uma vida como deveria com relação a exercício físico, saúde, nossa alimentação. E aí, quando vem uma doença, bate a nossa porta, queremos culpar Deus. Quando, na verdade, foi culpa nossa, do nosso estilo de vida. Não estou falando que foi o caso desse homem que era cego, né? Mas, enfim, muitas vezes são consequências dos nossos próprios pecados, né? As enfermidades que vêm. E também nós sabemos que são consequências do pecado no mundo, do maligno, né? Que traz tudo isso de ruim. Mas é incrível que Jesus, ele responde. Não foi nem ele, nem os pais dele que pecaram, mas foi para que o Pai fosse glorificado, né? Então Jesus, ele fala assim, olha, não foi não tem relação ao pecado, mas já que ele está nessa circunstância, vamos usar isso para o bem. Vamos mostrar a glória de Deus através desse homem. E Jesus vai lá e faz essa cura. Só que o que acontece? Essa cura ela é no sábado. Então, lembra que eu falei lá no início, guardar essa informação de que ele curou no sábado. Nós temos outros episódios de Jesus curando no sábado, e ali eu lembro que tem um episódio em que ele vê muitas pessoas doentes, só que ele cura apenas um, porque ele sabia que era no sábado e poderia causar algum problema com os fariseus que estavam perto. Mas nessa situação aqui, ele não tem medo, ele não tem nenhum receio, né? Não é que Jesus teve medo, mas assim, ele não teve nenhum receio de curar ali no sábado, ele foi lá e fez. E aí entra a pergunta número 2, né? O que Jesus estava tentando ensinar ao fazer a cura no dia de sábado, já que ele estava ali nos momentos finais da vida dele, a gente vê no capítulo 9, 10 de João, né? O que ele estava querendo mostrar para nós hoje e para os discípulos também, para o povo naquela época?
ao fazer essa cura no sábado? Olha, eu acredito que foi realmente deixar um exemplo para a gente. Porque Deus chama a gente para servir. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E cuidar uns dos outros. Ele chamou a gente para trabalhar com ele na obra de salvar e resgatar as pessoas. E eu acho muito interessante, porque a gente fala tanto da cura nesse aspecto físico quanto espiritual, né? Então Deus chama para a gente fazer essas duas questões. E aí tem até um trecho que eu li hoje, nesse livro aqui, ó, Liderança Inspirada, da CPB, que é a pessoa que escreveu assim de Touch, ela fala sobre a irmã White, os conceitos de liderança que ela escreveu, e aí tem um trecho aqui que fala o seguinte, ó, o trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortações e palestras são frutos baratos, frequentemente entrelaçados, mas os frutos que se manifestam em boas obras no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. O que ela quer dizer aqui é um trecho da irmã White, que o trabalho que Deus chama para a gente fazer é cuidar das pessoas, é fazer todas essas coisas. Ela não está diminuindo o culto, mas no sentido do que a gente vê aqui. Não era sobre os que os fariseus prezavam pela aparente santidade, sendo que eles não tinham isso no culto deles, mas sim no sentido de mostrar para a gente que não é sobre a aparência, mas é sobre o que está internamente em cada um de nós. Então, eu acho que esse trecho, do meu ponto de vista, que calhou que eu li hoje, me lembrou muito, assim, quando eu estava vendo aqui a lição, sobre essa questão. Deus, ele fez no sábado não para contrariar a lei, mas é uma das coisas que a gente também é chamado para fazer no sábado. É o dia da gente doar sangue, para a gente ajudar as pessoas, ir lá no hospital, cantar para elas, para animar as pessoas. É dia também da gente cuidar um dos outros, né? Fazer essa obra especial. Então, eu acredito que é um exemplo do que a gente pode fazer hoje. Tanto trazer a cura física, não a gente que vai fazer, não é nesse sentido, mas a gente aliviar de alguma forma os fardos das pessoas, quanto trazer a cura espiritual por meio de Cristo. Exatamente. Quando Jesus ele entra em discussões com os fariseus a respeito do sábado, algumas vezes está envolvendo a cura de alguém. Veja, Jesus ele faz muito bem, em várias ocasiões, a distinção entre os mandamentos de seu pai e os mandamentos que os próprios fariseus impuseram. A gente sabe, né, que depois do último cativeiro da Babilônia, eles acabaram tendo um zelo tão grande porque eles entenderam, olha, é porque a gente desobedece a Deus que tudo isso acontece. Então, sejamos mais zelosos. E acabaram criando várias leis em cima dos mandamentos que Deus havia dado. E o próprio Jesus disse, vocês mesmos impõem às pessoas fardos que elas não podem carregar, e nem mesmo vocês ousam tocar nesses fardos. E ele também faz uma diferença. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu obedeço os mandamentos de meu Pai. E no sábado é claramente um mandamento do Pai, pois o próprio Deus o instituiu. E quando Jesus entra nessa situação, ele mostra exatamente isso que a Elisa falou, que nós devemos cuidar uns dos outros. Tanto é que, em uma ocasião, ele mesmo diz, é lícito fazer o bem no sábado. Se é uma coisa lícita, está de acordo com a lei. Não vai contra ela nem seus princípios. E Jesus, certa vez, ele faz uma pergunta. O que é lícito fazer no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Aí, então, ele esperou uma resposta, e é uma resposta óbvia, né? Sábado é um dia para comemorar a vida, afinal de contas, no primeiro sábado, Deus fez uma comemoração por toda a vida que ele havia criado. Só que quando as pessoas elas fecharam a boca para poder responder, é uma das poucas passagens que eu me lembro que fala que Jesus ficou indignado com a dureza daqueles corações. E ele cura a mão ressequida de um homem na frente deles para lhes dar a resposta. Ou seja, o sábado é dia de se fazer o bem. É dia de se cuidar de outras pessoas também, assim também como Deus demonstra cuidado. É tempo de estar em família, é tempo de promover a honra ao próximo. A gente passa tanto tempo durante a semana preocupado com os nossos negócios, nossos empreendimentos, e Deus nos convida. Agora desligue-se de tudo isso, ligue-se a mim e vá promover o bem a outras pessoas também. Nesse momento é o momento de exercitar a abnegação. Se você guarda os 10 mandamentos todos os dias, como deve ser feito, o sábado é o dia em que esses mandamentos devem ser aplicados com mais vigor ainda. O amor a Deus e amor ao próximo. Tudo isso vai se conectar diretamente com a cruz. O que é a cruz? A cruz é uma demonstração de amor. E a cruz tem duas dimensões. O amor de Deus também tem duas dimensões. O amor a Deus e o amor ao próximo.
A cruz é feita de duas madeiras, uma madeira vertical, amor meu para com Deus, e uma madeira horizontal, meu amor para com o próximo. Cristo cumpre essas reivindicações nas duas esferas e nos chama a fazer isso também. E como também está escrito em Romanos, o cumprimento da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Perfeito. A gente olha para a cruz e a gente entende o porquê das curas no sábado, né? A gente entende o porquê Jesus fez tantas curas no sábado. Primeiro, a gente sabe que ao fazer isso ele estava mostrando para as pessoas na época que, na verdade, o sábado não era um dia de proibição, mas sim um dia de libertação, de cura, de nova vida, né? Era um dia onde tudo se fazia novo. Então, imagina só a alegria desse homem que nunca enxergou, gente, que nunca enxergou poder abrir os seus olhos e enxergar tudo ao seu redor. Imagina essa sensação. Gente, como Deus é maravilhoso de poder trazer isso para as pessoas, né? Nossa, eu fico pensando na volta dele, quando as pessoas forem transformadas e todas as pessoas que têm enfermidades aqui na Terra, que infelizmente talvez não tenham cura, enfim, vão poder abrir seus olhos, vão poder enxergar toda a glória de Deus. Isso será maravilhoso. Nossa, então era só uma prévia de tudo que está ainda por vir, né? Essas curas no sábado. Que coisa maravilhosa. E agora eu tenho uma dica para vocês, a dica do DYC. Eu vou pedir para rodar a vinheta e daqui a pouco eu falo. Bom, a dica de hoje é um capítulo específico do livro Desejado de Todas as Nações. Esse livro, como um todo, ele é maravilhoso. Gente, toda vez que eu leio, a cada capítulo é um choro diferente, me emociona em muitas partes. Quando você lê, você vai pegando uma coisa que da outra vez você não percebeu ali. Mas neste capítulo em específico, 51, fala sobre essa cura desse homem que era cego. E ele tem o título A Luz da Vida. Gente, leiam, só leiam, porque quando vocês chegarem na classe de vocês, vocês terão muitos comentários bons para fazer ali, para contribuir com a sua lição, com o professor da sua escola sabatina, com seus colegas. Indique, mande lá no grupo do WhatsApp da sua classe, para que o pessoal estude este capítulo, porque ele tem muito conteúdo bom que vai ser relevante para essa semana, tá bom? E agora, como eu falei, houve muita controvérsia depois desta cura, né. Depois que este homem enxerga, gente, se fosse eu na situação dele, gostaria de sair olhando para tudo. "Nossa, eu vou em tal lugar que eu já ouvi falar, vou nesse lugar para ver como é, vou ver como é um jardim, como é um rio, como que é um mar". Eu ia gostaria de ir para todo lugar, sair correndo para ver tudo. Mas infelizmente ele não pôde, gente, ele ficou preso ali, porque as pessoas estavam ao redor, tentando entender o que tinha acontecido, até que o levaram para os fariseus. Então a gente vê no capítulo 9 ainda também, que levaram ele para estes homens, porque eles não estavam acreditando no que tinha acontecido, né, como a gente falou aqui. Era algo impossível, como que alguém que nasceu cego poderia estar enxergando? Queriam ter a certeza de que era ele mesmo, né. Então, levaram ele para estes homens, e aí começam: "Quem foi que fez essa cura em você? Hoje, no dia de sábado, como assim? Como pode? Foi um pecador, pois ele está pecando nesse dia, né, não poderia ter trabalhado no sábado, não poderia ter feito uma cura no sábado, né". E aí, um verso que eu gosto muito, que me chama a atenção em João 9, que é o verso 25, ele responde assim: "Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo". Gente, que maravilhoso. Que coisa linda, gente. Eu consigo imaginar essa cena na minha mente. Às vezes eu fico pensando: "Será que lá no céu a gente vai poder ver uma telinha, Jesus vai poder mostrar pra gente como que aconteceu aquela coisa? Tipo um holograma, uma coisa assim?". Eu falo mesmo, porque eu fico pensando isso, sim. Meu pensamento vai além, porque eu gostaria de ver como que isso foi pessoalmente. Imagina só ele falando isso, a alegria que ele estava demonstrando ali para aquelas pessoas que estavam questionando, né. E aí não questionaram só ele, mas também chamaram seus pais. Ele já era um homem adulto, mas mesmo assim chamaram seus pais para fazer a pergunta: "Quem é que curou ele? Como que isso aí funcionou?", para ver a resposta dos pais. E aí entra a terceira pergunta que eu vou fazer aqui para que a gente possa discutir um pouco sobre este momento. A terceira pergunta é a seguinte: qual foi a diferença entre o homem que foi curado
E a resposta dos seus pais com relação às perguntas que os fariseus estavam fazendo, né? Porque os fariseus, eles desaprovavam total uma cura no sábado. Quem fizesse isso era um pecador, deveria ser expulso da sinagoga naquela época, né? Então, qual foi a diferença das respostas? O que vocês acham, assim, ao ler o capítulo, ao ler a lição, como vocês entendem essa situação? O que estava passando na mente dos pais dele e dele nesse momento? Os pais eles estavam com muito medo do que estava acontecendo, porque as perguntas fariam, dependendo do que eles falassem, eles seriam expulsos da sinagoga, né? Então, esse foi uma questão muito, assim, tensa em contrapartida, o homem, ele estava super feliz, ele queria compartilhar isso para as pessoas, né? Então, chega no momento em que ele está falando realmente que tinha sido curado, que Jesus tinha curado ele, teve essa, como você até comentou no começo, né? Que só o Messias poderia curar alguém que era cego, né? Então, ele teve essa certeza e foi muito bonito também. Eu acho que eu compartilho com você dessa questão da vontade de imaginar, de ver a cena, né? Que ele não viu Jesus, lógico, ele era cego na hora que teve milagre, mas depois ele reconhece Jesus pela sua voz. Então, isso também não tem nada a ver com o negócio aqui, tá? Mas agora uma aplicação que me deu insight é as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, acho que isso é tão bonito, né? Parar para pensar nesse momento. Então, a gente vê, né, a diferença, o contraste daqueles que não conheceram de verdade o mestre e aquele que conheceu e teve um contato, né? Então, eu achei muito interessante, faz a gente pensar bastante, né, sobre essa questão. É isso. E além disso, eu percebo que nessa pergunta, e também nessa história, Jesus ele dividiu duas classes de pessoas. Os cegos que vêm e os cegos que escolhem permanecer cegos. Aquele ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes o que nos impede de poder enxergar e viver uma experiência mais profunda com Cristo, muitas vezes é ou o medo, como no caso dos pais daquele jovem, que preferiram continuar fingindo-se de ignorantes, por conta do medo do que poderia acontecer com eles, e também os próprios fariseus, que já haviam recebido muitas e muitas evidências e tudo mais. A mais clara evidência naquele momento, até esse momento da história, que era a cura daquele homem, e escolheram permanecer com aquele pensamento de que Jesus Cristo não era o Messias e que era o impostor. Quantas vezes a gente recebe evidências, evidências e mais evidências, ou por medo daquilo que as pessoas podem falar ou fazer contra nós, ou mesmo por uma questão de orgulho mesmo, por não querer mudar de vida, não querer mudar os nossos gostos, as nossas vontades, escolhemos rejeitar aquilo que Jesus fez. E ainda assim, querendo ou não, tudo que Jesus faz impressiona e a gente pergunta. E mesmo assim fica aquela curiosidade. A gente pergunta para as pessoas que tiveram encontro com Cristo, como é que foi isso e tudo mais, e muitas nem sabem responder. Elas só sabem o que aconteceu. E sua vida acaba dando testemunho disso. E querendo ou não, aquele homem cego, tomando o gancho do que a Elisa falou, ele não viu a Cristo, mas certamente reconheceu a sua voz. Da mesma forma, quem de nós aqui já andou com Cristo ou esteve com ele? Mas é possível segui-lo e andar como se já o conhecêssemos, porque sabemos e reconhecemos a sua voz. E eu gostei muito de uma frase, não sei quem foi que disse uma vez, mas disse que quando encontrarmos Jesus e o abraçarmos, apesar de muitos de nós nunca ter vivido com ele, pessoalmente, a gente vai poder dizer, peraí, eu reconheço esse abraço. Eu sei com quem eu estou aqui. Da mesma forma que um trabalho de um pastor, isso aqui a gente já diz várias vezes, mas é sempre bom ressaltar. Mas na vida real mesmo, as ovelhas, elas só reconhecem a voz do pastor. E isso só é possível, já vi uma vez, de que a ovelha só pode reconhecer o seu pastor desde que eles tenham um convívio, desde o momento em que ela é pequena até o momento que ela cresce. E constrói, assim, uma confiança de que se você chegar em qualquer pastor e querer ir às ovelhas, elas vão fugir de você, porque elas não reconhecem a sua voz e não vão se deixar ser conduzidas. Só pelo pastor com que elas já têm uma intimidade maior, muitas delas desde que nasceram. E esse é o fato, além do fato de que as ovelhas, elas não enxergam muito bem. E, da mesma forma, quem de nós consegue enxergar plenamente a glória de Deus, mas nós que não podemos discernir isso, podemos ouvir a sua voz. E o problema, muitas vezes, que nós temos é o mesmo problema dos fariseus, que achavam que estavam muito bem, que não precisavam de nada, e não entenderam que eles eram cegos. Da mesma forma como Laodiceia,
Tu dizes, estou rico e abastado e de nada tenho falta, e mal sabes tu que é miserável, pobre, cego e nu. E da mesma forma que Cristo fala isso, ele também dá a solução. Aconselho-te que de mim compre ouro, puro, ouro refinado pelo fogo, né? Compre vestes para te vestires e colírio para os teus olhos e tudo mais. A solução que Cristo dá justamente remonta à questão da comunhão e do relacionamento que um pastor tem com as suas ovelhas. Sendo Cristo o bom pastor, a porta das ovelhas e tudo mais, aquele que conduz a vida eterna. E a própria lição aqui comenta também, né? Hoje Cristo ainda está chamando todos a ouvirem a sua voz e a segui-la. O bom pastor assume a responsabilidade por todos que respondem à sua voz. E ele guia com paciência, protege com poder todos os que estão sob seus ternos cuidados. Ele chega ao ponto de dar a própria vida em favor de suas ovelhas. Essa também é a questão. Uau, gente, que lindas citações. Realmente, como vocês falaram, é muito diferente a reação dos dois. Um era cego e cego de nascença e pôde ver. Os outros, eles viam, mas queriam estar cegos, né? E aí, recentemente, eu fui pesquisar sobre como é uma pessoa cega, como é ser cego. E eu vi um cego relatando. E ele falou assim, gente, muitas pessoas dizem por aí que ser cego é enxergar tudo preto, como se você fechasse seu olho. Só que quando a gente fecha o olho, a gente está enxergando o preto, nós sabemos o que é o preto. E aí esse homem, ele fala assim: ser cego é enxergar assim como vocês enxergam com as orelhas de vocês. Imagina o que você enxerga com sua orelha. É isso que eu enxergo sendo cego. Então a gente não consegue imaginar, né? Nós que temos visão, nós não conseguimos imaginar como isso funciona. Então é do puro nada. Deus ele mostra tudo para esse homem. Que história maravilhosa. Então assim, nós vemos também e conseguimos entender até a posição dos pais dele ali, né, porque ser expulso da sinagoga naquela época não representava apenas não poder entrar na sinagoga, né, "Ah, então vou mudar de cidade e frequentar outra sinagoga", não era bem assim, né, nós sabemos que aquelas leis eram muito rígidas, então se por acaso o sustento deles vinha de algum comércio, ninguém compraria mais no comércio deles. Se o sustento deles viesse dessa forma, por exemplo, eles poderiam perder tudo que tinham, enfim. Porque todas as leis eram com relação à sinagoga, era algo muito importante. Então, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas que estavam querendo ser cegas, a gente vê que tem um motivo ali por trás, né. Mas com os fariseus, o que que acontece no finalzinho ali do capítulo 9? Eu vou ler com vocês, né. Como a gente comentou aqui, ele reconheceu que era Deus, ele reconheceu que era Jesus, mesmo não enxergando, e depois que ele enxerga, ele tem uma conversa com Jesus. E lá no verso 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: Crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já tens o visto. Você está vendo agora, você está vendo. É aquele que fala contigo, sou eu, o Filho do homem, o Filho de Deus. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Que história linda, que desfecho maravilhoso tem essa história para o lado do homem. Porém, nós temos um final ali do capítulo onde Jesus continua dizendo: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aí o que que acontece? Os fariseus ouvindo isso, aquilo ali, eles se sentem ali, como poderia dizer, eles se sentem ofendidos. Eles sentem que aquilo ali foi para eles, sabe, quando alguém fala e aquilo ali serve para você, então eles se encontraram naquela posição. E aí, intrigados, eles disseram-lhe: "Também nós somos cegos? O que que o Senhor está querendo dizer com isso?" E disse-lhes Jesus: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece." Eles que julgavam ver tantas coisas, saber tanto da lei, estavam realmente preferindo tapar seus olhos, né. Que tristeza. Em compensação, a gente vê no mesmo capítulo uma história tão bonita. Então, meu desejo para nós, aqui eu, Elisa, Leandro, e para você que está assistindo também, é que nós possamos a cada dia abrir nossos olhos, que a cada dia nós possamos pedir mais para que Deus abra nossos olhos, que Jesus faça essa cura, traga essa cura, que nós não vivamos numa cegueira espiritual,
achando que as coisas têm que funcionar da nossa maneira, assim como viviam os fariseus, mas que ele possa abrir os nossos olhos para as coisas celestiais, as coisas do alto, para as coisas da Bíblia, que a gente sabe que é a expressão do caráter dele, que nós possamos cada vez mais abrir nossos olhos, que essa seja a nossa oração aqui, e que possamos sair daqui reavivados pela palavra dele também. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar agora? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Altíssimo que está no céu, santificado, louvado e adorado, Pai, seja teu nome em todas as alturas. Obrigada, Senhor, por mais um estudo que fizemos aqui. Obrigada porque tem pessoas em casa acompanhando também, Pai, que estão procurando conhecer mais de Ti, procurando abrir os olhos para as Tuas coisas, Pai, para as coisas celestiais, as coisas do céu. Que o Senhor abra os nossos olhos cada vez mais, Pai. Que o Senhor faça essa transformação, assim como fez nesse homem cego. Faça em nossas vidas também a cada dia, para que nós não caiamos na cegueira espiritual, que não sejamos como os fariseus, mas que nós possamos ser assim como esse homem que reconheceu a tua voz e depois pôde te ver, que nós possamos um dia te ver também, Pai. É esse o nosso pedido, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tchau, tchau e até semana que vem. Acompanhe aí a lição, estude e lembre da dica que eu dei, hein? Leia o capítulo, manda aí pro pessoal da sua classe, tá bom? Tchau, tchau.